Só- Então, bom dia a todos, né? Com alegria que a gente se reúne aqui novamente para discutir assuntos tão relevantes, né? Fazer reflexões tão pertinentes no mundo atual, com tudo que anda acontecendo. A gente, em nome do grupo de pesquisas GECAL, a gente sauda a todos os participantes, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, e estão de forma presencial ou online junto conosco nesse momento. A gente agradece bastante a participação, né, de todos aqueles que têm interesse no tema. E a gente deseja a todos um excelente ano de muita produção intelectual, de muito conhecimento, de muito amor, muita tolerância, e que essas coisas, né, o amor, a tolerância, ela possa estar presente em nossas vidas, né, no decorrer do ano, mesmo em tempos tão difíceis, as quais a gente tem vivenciado, em um momento histórico tão perturbado, qual a gente está vivenciando aí, mas eu acredito, e o professor Kleber também, que com amor, né, com perseverança, com vontade de mudar, a gente vai ser capaz de transformar muitas coisas, inclusive as nossas vidas. Então, eu saudo ao professor Luciano, desejo a ele um excelente dia, uma excelente palestra, que ele se sinta à vontade entre nós, né, que ele possa se sentir bastante acolhido, tá? Esse é um grupo muito amável e muito acolhedor, tá? Eu saúdo o professor Kleber também. Esse é sem palavras, né? Eu me falta palavras para descrever a pessoa que é o professor Kleber para mim e acredito que para todos nós. Então, eu espero que todos tenhamos uma ótima segunda-feira, de um excelente é, dia, assim, com muito conhecimento mesmo partilhado. E passo a palavra agora ao professor Kleber. Agradeço, viu, Leide, pelas suas gentis palavras. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, em nome do Grupo de Estudos Críticos e Avançados de Linguagem e do nosso núcleo de pesquisa e de estudos afrodiaspóricos em relações internacionais. Eu queria saudar de uma forma carinhosa todos os alunos que estão aqui presentes da nossa disciplina. Agradeço muito a presença de todos vocês. E queria saudar também de uma forma muito carinhosa a Leide, que é uma querida amiga, uma parceira, é um amor eterno, né, Leide? Nossa parceria é uma parceria eterna, é uma parceria para as vidas e com as vidas e além das vidas. Eu acho que essa é a questão. A gente desenvolve iniciativas acadêmicas, mas eu acho que ela extrapola, né? Porque a academia é apenas uma das vidas, a gente tem outras vidas também. E eu queria saudar de uma forma muito, mas muito carinhosa o professor Luciano Rodrigues Castro, que é um querido amigo, né? Não é meu colega, é meu querido amigo, que eu ainda não conheço pessoalmente. Eu conheci o professor Luciano por leituras. Nós aqui da disciplina lemos o texto do professor Luciano, que é justamente o seu dossiê temático na revista Monções, que é uma referência na nossa área em discussão sobre racismo e antirracismo em relações internacionais. Então, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa o professor Luciano. Ele vai fazer duas conferências para nós hoje. Das 8h10 até por volta de 9 horas, ele vai conduzir uma conferência voltada para pesquisas em relações internacionais enquanto praxis antirracista, rumo ao reflexismo dialógico, interseccional e crítico. E depois a gente vai ter um debate dos alunos aqui presentes e todo mundo está nos acompanhando também no YouTube aqui. Temos pessoas conectadas que são muito bem-vindas também, vão participar do nosso debate. E depois, o professor Luciano, ele vai fazer uma outra conferência hoje, das 2 às 3, sobre racismo e antirracismo na e para as relações internacionais. E aí depois, né, professor Luciano, a gente vai ter uma atividade nossa, onde nós vamos conectar com os Estados Unidos, nós vamos ter uma atividade com um grupo de pesquisa da Columbia University, discutindo antirracismo in the Global South. Vai ser das 3 às 4. E depois, hoje, a gente vai ter fôlego para depois ter um debate, depois o grupo Pensadores Negros, às 5 às 6, e por último, a gente vai ter um evento com a equipe do MIT, das 6h30 até 7h30, discutindo racismo e inteligência artificial. Hoje vai ser um dia longo, é um dia que vai terminar por volta de 20 horas da noite, mas eu acredito que vai ser um dia muito produtivo para a nossa construção, então. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas.
Então, nós vamos iniciar então. Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, que tem feito uma iniciativa em diálogo com o NUPEARE, que é o nosso núcleo de pesquisas e estudos afrodiaspóricos em relações internacionais, em cooperação, em parceria também com justamente o Proformação, que é o canal da professora Kátia Martins, que está na Universidade de York, no Canadá. E em nome do Antônio, que é meu orientando de doutorado, está aqui presente, eu queria cumprimentar todos os pesquisadores do GCAL que vão assistir esse vídeo agora, ou ao vivo, ou vão assistir depois esse vídeo automaticamente, então. Eu queria apresentar o professor Luciano. O professor Luciano Castro, ele é graduado em Comunicação Social, bacharelado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutorando em Direitos Humanos por essa mesma instituição. Ele tem interesse de pesquisa nas áreas de História, Comunicação Social, Relações Internacionais, Ciência Política e também Direito, mas com foco no Direito Internacional dos Direitos Humanos, com uma ênfase em gênero e sexualidade, relações étnico-raciais, análise política externa, história das mídias brasileiras, história das políticas externas brasileiras no século XXI e história dos direitos humanos. Eu queria fazer menção agora em público, né, que o professor Luciano está em vias de defender sua tese de doutorado, que vai trazer contribuições significativas para o campo das relações internacionais. E aí, Lu, posso fazer um spoiler, né? A gente já está em diálogo, né? O professor Luciano Rodrigues Castro, ele vai dar o privilégio de eu aprender com ele no pós-doc. Ele vai fazer um pós-doc sobre minha supervisão aqui na Universidade de Brasília. E nós vamos estar, Luciano, de braços abertos para aprender com você. A gente aprendeu muito com a leitura do seu texto, mas eu acho que a sua atuação profissional, ela nos inspira e ter você na Universidade de Brasília, para nós, vai ser um privilégio inestimável. Então, todos os alunos muito motivados aqui, tá todo mundo com cara muito feliz de ter um autor, porque é legal a gente ler o texto, depois a gente interagir com a pessoa do texto, né? Então, vai ser muito interessante a gente lê o seu dossiê, a gente sabe de cor o seu dossiê, da página 1 até a última página. Todos aqui já ficharam o seu dossiê. Eu acho que a gente vai ter o privilégio de te ouvir agora por 50 minutos, depois a gente vai ter um momento de diálogo com você, então. Sem mais delongas, só para fazer menção ao dossiê do professor Luciano. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, esse é o dossiê que ele organizou, chamado Racismo e Antirracismos na e para as Relações Internacionais, publicado em 2023 pela revista Monções, da Universidade Federal de Grande Dourados. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor Luciano. Seja muito bem-vindo e é um prazer, Luciano, receber você na nossa casa, a Universidade de Brasília, e considere a Universidade de Brasília como extensão da sua própria casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kleber. Estão me ouvindo? Então, muito obrigado. Eu queria agradecer bastante esse convite, o convite, o acolhimento ao trabalho do dossiê que eu e o professor Rafael organizamos. Ah, bom, Kleber, você vai projetar os slides? Então, ele está sendo projetado. Para você, está aparecendo? Não, está aparecendo um outro slide aqui. Rumo ao reflexismo dialógico? Não, não está aparecendo aqui para para mim, É, não. deixa eu tentar, então. Eu vou parar o compartilhamento, só para ver se está Tá. certo. Eu vou parar Aham. o compartilhamento, aí eu vou compartilhar de novo, que para Tá. mim apareceu que estaria ok. Mas Ah, às tá. vezes o Zoom, ele nos deixa na mão, sabe? Ah, Vamos ver. Para você, está aparecendo? tá carregando. Aí, agora foi. Tá. Perfeito, então, perfeito. Tudo Bom, certinho. pessoal, o que eu vou falar hoje é algo que vai no sentido de pensar pesquisas. Todos os slides e toda a reflexão hoje ela foi um pouco mais organizada, focada em relações internacionais, porque até onde eu entendo é de onde a maioria dos alunos vem aí, né? É de onde a disciplina parte. Mas é um tipo de reflexão que, acredito eu, tem aplicação para os mais diversos tipos de pesquisa em ciências sociais, em humanidades, uh, até porque hoje a questão do contato com igualdades e diferenças, processos de identificação, diferenciação, eles são uma questão que transversalizam, uh, eu acho que qualquer tipo de pesquisa em ciências humanas, em ciências sociais, tanto quanto a nossa vivência política, a nossa vivência social, né? A apresentação ela é intitulada Pesquisa em Relações Internacionais enquanto Praxis Antirracista, e aí eu sempre faço questão de destacar esse termo praxis, porque junta
a ideia de teoria, a ideia de prática, e nos ajuda a resgatar, como Bruno Latour, como Isabel Stengel sempre nos colocam diante essa ideia de que pesquisar é praticar. Não existe pesquisa isolada do mundo e não existe pesquisa contraposta a essas ideias antigas e antiquadas que a antropologia nos legou de mito, de rito, porque a imensa maioria da mitologia das pesquisas na universidade, nessa Torre de Marfim, que a universidade tenta se encastelar sempre, é a partir dessa ideia de que se faz pesquisa isoladamente, que se faz pesquisa desenraizadamente em contraposição a sociedades ou a formas de vida que seriam religiosas, mitológicas, ritualizadas, etc. E a proposta, né, a gente vai ver que essa é mais ou menos o fio condutor da apresentação, é partir de uma crítica a esse tipo de posicionamento rumo a possibilidades diferenciadas de fazer pesquisas, que seriam reflexivistas, dialógicas, interseccionais. Essa é mais ou menos a lógica do que eu tento trazer aqui para vocês hoje. E para pensar, repito, não só relações internacionais, mas eu acho que qualquer campo da pesquisa em ciências sociais, em humanidades. Por favor, pode passar para o próximo slide, Kleber. Foi? Foi? Tudo bem. Eu começo falando com vocês sobre a questão da pesquisa, né? E a gente começa aí com esse ponto de interrogação. Eu sempre tenho muito esse interesse em apresentar. Eu vou abrir aqui isso, pronto. Eu começo com o Eduardo. A gente, peraí, me atrapalhei aqui, porque não está aparecendo para mim o slide. Eu vou abrir aqui no meu celular para ir acompanhando, que fica melhor. Isso. Esse ponto de interrogação, né, ele é uma forma de me posicionar aqui diante de vocês. Eu acho que sempre que eu tenho tempo mais reduzido para falar, a gente tem condição de fazer uma fala um pouquinho menos aprofundada, um pouquinho menos estruturada. E eu acho que isso é interessante, porque sempre nos coloca, e para mim sempre evoca essa possibilidade de trazer uma postura mais queer aqui para vocês, que é a postura de não apresentar um ponto final, mas apresentar perguntas, e pensar através das perguntas, né? Pensar através daquilo que nos interroga, pensar através daquilo que não está fixado, daquilo que não está posto, né? E coloca essa frase do Edouard Glissant, né? Nós reivindicamos o direito à opacidade, né? O Edouard Glissant, lá na Poética da Relação, ele fala muito dessa questão, desse poder quase que epistêmico da opacidade, né? De ser opaco diante de um mundo de pesquisa, que é um mundo de pesquisa que vai do norte ao sul, na tentativa de fazer o sul transparecer para fins extrativistas, para fins de imperialização, né? E o Edouard Glissant reivindica a opacidade ali, que é também uma forma de existir de forma interrogativa, de forma não transparente, como uma forma de se pôr no mundo que favoreça as relações, né? Que não favoreça a dominação. Próximo slide, eu acho que eu coloquei a pergunta aí para você, mas eu acho que não tem. Eu sempre tento fazer algo mais dialogado, mas eu acho que fica um pouco complicado eu jogar essa pergunta para vocês agora. O que vocês concebem como pesquisa? Não sei se vocês teriam como responder aí, né? Eu acho que quando a gente, se quiserem responder, você acha que dá certo, Kleber, de fazer uma dinâmica mais interativa? Dá? Então joga a pergunta aí para Assim, você. assim, Que- o- eu vou pedir para os professores e alunos, pesquisadores que estão aqui presentes, para eles falarem bem alto, que a gente está gravando, está transmitindo no YouTube, né? Então, o que é pesquisa para vocês? Professor Luciano, gostaria de ouvir primeiro. Fique à vontade. Quem começar, quem falar primeiro ganha uma viagem para Goiânia para comer pequi. Vai ser bom. Posso vocês? Pode ficar à vontade. O que é pesquisa para vocês? Silas. Silas quer começar. Pode.
Alguém queria arriscar aqui? Eu acho que é uma investigação, assim, em busca de conhecimento sobre algum tema. O David Allen falou assim que é a De conhecimento. busca de um conhecimento. Uhum. Mariana, Matheus, Vanessa. Se alguma coisa acontecer, algo que aconteceu, né? O que fez aquilo acontecer? Perfeito. Lê. Pensar sobre temas para tentar, de alguma forma, melhorar a sociedade. Talvez tenha impacto social. Ótimo. Gustavo? Ela é muito uma coisa que você depois não calcular, ou pesquisador de pesquisa, Isso. a gente consegue ampliar, né? Enfim, tem todo o impacto social, Sim. em sentido de pessoas. Sim. Eu tenho defendido bastante, né? Usei um termo, né? Assim, pesquisador. Tem que escrever isso. Escrevi só um texto naquele Correio Brasileiro sobre pedagogia do amor, pedagogia da dor, que eu falo sobre pesquisa a dor, né? Então, pesquisar a dor de outras pessoas, né? Ah, Seria uma possibilidade, né? sim. Pode Ótimo. ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Gustavo, Luciano. Vou compartilhar de Então, novo a tela. Vê ótimo. se vê se apareceu para você aí de novo a tela. Ah, não. Esse aqui não. É o... Prontinho. Então, no slide que você tinha parado sobre pesquisa, Está parecendo antigo para mim ainda. antigo. Então, vou É, parar o compartilhamento. Engraçado. Tá um pouquinho lento o seu. Vou tentar de novo o compartilhamento, tá? tá. Apareceu para você? Tá carregando aqui. Para nossa, tá ok agora, Aí, tá foi. aparecendo. Isso. Isso. Fique à vontade. Bom, em geral, eu acho que a ideia que a gente vê transparecer sobre pesquisa é essa ideia de alguém que vai buscar um conhecimento, que vai tornar algo inteligível, né? Quando eu joguei no Google, essas imagens são imagens que apareceram no Google. Coloquei pesquisa no Google. Tudo que aparecia, em geral, envolvia profundamente essas imagens relacionadas com a lupa, né? Essa ideia de ampliar algo para tornar visível, essa ideia de ir em busca que não está sendo visto, né? Essa ideia do gaze, ela é muito importante na nossa mitologia acerca da pesquisa, né? E acho que essa ideia, né, como eu trouxe o Gleason ali anteriormente, essa não é uma ideia desenraizada, né? É sempre importante a gente pensar que as universidades são instituições hegemônicas que nascem no norte global e vêm para cá em algum momento. No caso do Brasil, muito recentemente, né, o Brasil vai constituir universidades mesmo, vai estruturar um ritmo de pesquisa mais robusto, mais sólido, ali no século XX, né, mas caminhando para metade do século XX, e, portanto, isso é algo muito recente. E a estrutura das nossas universidades é uma estrutura formada literalmente pela importação de profissionais que vieram para cá para estruturar essas universidades, né? Acho que o caso da USP é muito clássico, né? Quando a gente pensa essa importação de intelectuais, principalmente franceses, de uma missão francesa para vir formar, estruturar essas universidades aqui, né? Quando a gente leva isso para pensar relações internacionais, né, eu acho que isso se torna uma questão relevante. E aí não especificamente porque os cursos de relações internacionais ou as pós-graduações em relações internacionais tenham sido formados nessa dinâmica da importação de profissionais, né? Mas especificamente porque a instituição universidade é uma instituição internacional, né? A instituição pesquisa é uma instituição internacional e não é uma instituição que tenha sido formada do sul global para o norte, mas do norte global para o sul.
né? Essa é a direção. E aí eu me ponho no próximo slide, né, essa pergunta. E se nós passamos a conceber pesquisa em relações internacionais como relações internacionais, né? O que acontece, né? E eu acho que no caso de relações internacionais existe uma especificidade muito grande, porque a tendência dos profissionais, desde a iniciação científica, não é focar no que acontece, a não ser quando estudam política externa do próprio país, mas a grande maioria ela vai começar a pensar o que está acontecendo em outros países, né? O que está acontecendo no país que é vizinho seu, ou o que está acontecendo num país que se situa lá do outro lado do mundo, e de uma forma ou de outra, isso envolve relações mais amplas, né? Isso envolve relações estruturantes desses processos internacionais, que muitas vezes estão ligados a questões de imperialismo, estão ligados a estruturações racistas do mundo internacional, que correm o risco de transparecer e de serem evocadas e de serem conscientemente incluídas nas nossas pesquisas, né? Acho que, e trago aí no próximo slide alguns exemplos para a gente pensar, né? Sobre... estamos acostumados, em relações internacionais, a pensar em termos institucionais, né? E a universidade, enquanto uma instituição epistêmica, concebe a produção de verdade em relações internacionais como uma produção desenraizada, né? Acho que no caso de relações internacionais, isso é muito pela própria prevalência dos paradigmas, não gosto muito desse termo, mas vou utilizar, dos paradigmas que vêm, tanto do positivismo quanto do behaviorismo, eles são paradigmas norte-americanos, ou, em alguns casos, de uma forma mais apropriada, anglófonos, né? Que nos colocam para pensar a partir dessa ideia de que um sujeito neutro, objetivo, vai se deparar com um mundo apartado dele e vai compreendê-lo, né? Não existe nenhuma consideração, ou existe uma consideração muito pequena, isso é claro que é uma simplificação muito ampla, né? Mas, de uma forma geral, a gente se põe diante de uma matriz disciplinar que nos instiga o tempo inteiro a pensar em termos de objetividade, a pensar em termos de metodologias muito estritas, e a pensar um mundo que estaria desabrangido pela nossa capacidade de fabricá-lo, né? Portanto, tudo isso estaria favorecendo a ideia de um sujeito desenraizado, né? No próximo slide eu trago, né, a reflexão do Glissant aí em forma de citação, que eu trouxe para vocês, não vou ler, mas é um pressuposto, né? Esse pressuposto de que transparecer é uma necessidade da pesquisa, né? Fazer algo transparecer. Só que isso, e aí é algo que o Glissant nos traz, né? Não é algo que se faça fora de dinâmicas, sejam dinâmicas norte-sul, né? Sejam dinâmicas de sociedades assim chamadas, né? Mal chamadas de multiculturais, em que cada vez mais esse contato entre diferenças vai se tornando atritivo, né? Vai se tornando um atrito, né? E a consequência disso é que tornar transparente, né, fazer passar por aquela lupa lá de trás, é um ato de redução que exclui qualquer possibilidade de comunicação enquanto prática de pesquisa, né? Eu estou trazendo aqui para vocês reflexões que foram forjadas na minha própria prática de pesquisa de doutorado, né? Na pesquisa de doutorado, eu saí da pesquisa com documentos, né? No mestrado, eu trabalhei com documentos, trabalhei com pesquisa histórica, e aí, no doutorado, eu caminhei para uma pesquisa etnográfica e de discurso, né? Para uma pesquisa mais especificamente na área de estudos críticos de discurso, que vai tomar a etnografia como uma das suas portas de entrada para a compreensão, né? E quando você se desloca de textos prontos, principalmente de textos históricos, né, que estão muito distantes da sua possibilidade de produzi-los, e vai para uma dinâmica interativa de campo, quando você vai para uma dinâmica em que você vai estabelecer literalmente uma interlocução de pesquisa, você se coloca diante de dilemas éticos muito diferentes, né? E acho que isso me colocou mais do que antes, né? Porque no mestrado eu também já procurava me engajar com essas leituras críticas em relações internacionais, mas no doutorado, o fato de eu estar diante de sujeitos vivos de pesquisa, sujeitos vivos de saberes, especialmente sujeitas, né, que vêm de espaços e de vivências muito subalternizadas, né? Eu lido com um grupo de mães
vítimas de violência policial no Rio de Janeiro, né? E aí o próprio tema em si, ele já é colocado como um ponto de interrogação para a matriz clássica de relações internacionais, né? Mas tudo isso me colocou, né, estando diante de, como um pesquisador branco, diante de interlocutoras de pesquisa que são negras, moradoras de favelas, tudo isso me colocou diante da necessidade de pensar como trazer esse encontro para a centralidade da pesquisa, né? Como fabricar, sendo parte desse encontro, não ser um sujeito que hegemonize essas interlocutoras, que reproduza violências em cima delas, né? E acho que tudo isso me levou para pensar pesquisa muito além dessa ideia de uma lupa que faz algo transparecer, né? Mas pensar pesquisa enquanto um encontro produtivo de pesquisa, né? Que valorize em termos simétricos o que eu tenho a saber e o que as minhas interlocutoras sabem. E aí, nesse encontro, começar a pensar o que se transforma nesse encontro em conhecimento, né? Como é que a gente faz da comunicação uma estratégia de pesquisa? Pode passar para o próximo slide, Kleber. Voltando um pouquinho aqui, né? Acho que eu atravessei um pouco, né? Quando a gente se pergunta o que acontece com relações internacionais, se a gente passa a conceber a RI como prática as práticas de pesquisa em RI como relações internacionais, né? Ficam algumas questões para a gente pensar isso, né? Qual é a origem da maioria dos autores que nós lemos, né, em RI? Quais são as origens das crises institucionais, epistemológicas e ontológicas que pautam divergências emergentes? Tem um texto muito interessante de uma professora lá da PUC de São Paulo, que vai pensar, infelizmente eu me esqueci do nome dela, me fugiu aqui agora, em que ela vai falar exatamente sobre isso, né? Nós temos falado muito da renovação de paradigmas em relações internacionais, nós temos falado muito da emergência de vozes críticas, né? Nós temos falado muito de crises que geraram isso, mas essas são crises do norte, né? Essas são crises do pensamento que vêm lá da falência dessas matrizes positivistas, que vêm da falência das matrizes behavioristas, que vêm da falência lá das matrizes liberais de pensamento, né, que não deram conta de abarcar os dilemas que eram deles e que geraram crises pertinentes ao espaço de pensamento deles, né? Mas e as nossas crises? E as nossas emergências? Elas estão contempladas aí? E se estão, de qual maneira estão, né? E, ao fim e a cabo, né, qual é a divisão internacional do trabalho intelectual em relações internacionais, especificamente na consagração das regras de produção de sujeitos e objetos de pesquisa, né? E aqui não se trata necessariamente de cair numa dicotomia norte-sul automática, né? Porque nós estamos falando de universidades que estão aqui no sul global, né? E muitas vezes. Só que se a gente passa a pensar que essa universidade, ou que essa posição de sujeito, né, eu acho que a análise de discurso ela sempre nos traz essa sofisticação da noção de sujeito para ser pensado enquanto uma posição que se habita, né, enquanto um conjunto de regras que constitui a possibilidade da própria enunciação. Esse sujeito é branco, né? Esse sujeito é um sujeito que performa o que veio de um norte, de uma dominação. E as pessoas que são objetos ou objetificadas em busca de uma objetividade, em geral, estão pautadas nessa condição por regras de pesquisa que, via de regra, estão diretamente, né, declaradamente ou não, transversalizados por considerações racistas, imperialistas de pesquisa, né? Pode passar para o próximo slide. Portanto, a ideia é que há outras formas de pesquisar em RI, que já estão muito dadas, inclusive, né? Essas não são questionamentos que emergem hoje, né? Mesmo aqui no Brasil, nós já temos diversas outras formas de pensar, nós já temos um dinamismo muito grande. E trago essa citação aqui do Gurvog, exatamente até para ilustrar o que foi colocado ali anteriormente, né? Porque toda essa é uma discussão que se relaciona tanto com decolonialidade quanto com racismos, né? O Shiba Gurvog é um autor muito lido em relações internacionais, um autor antirracista, um autor que trabalha com temas de raça muito interessante, né? E eu gosto muito dessa definição que ele traz, né, quando fala do que é o racismo epistêmico,
em relações internacionais, né? Quando nós falamos de racialização do conhecimento, ele diz, não pretende imputar motivos racistas aos teóricos internacionais, né? Pretende simplesmente enfatizar o uso de métodos analíticos que sustentam alusões etnográficas associadas a uma hermenêutica de raça e cultura. Às vezes, quando a gente fala sobre um conhecimento ser colonizado ou não, sobre um conhecimento ser racista de alguma maneira ou não, as pessoas tendem a associar isso com uma forma direta, brutal, de escrita que aniquile, que declaradamente seja feita para aniquilar qualquer tipo de alteridade que esteja envolvida ali, né? E não é exatamente essa questão, como ele coloca, né? Quando a gente vai falar do racismo em relações internacionais, é claro que tem, né? Se a gente olha principalmente ali da virada do 19 para o 20, quando a gente pega os textos, por exemplo, hoje do Vitalis, e recupera isso muito claramente, né? Faz uma genealogia muito interessante para mostrar como declaradamente existiu ali nesses textos que foram base para a constituição de instituições que depois cientificizariam o estudo em relações internacionais, existia algo declaradamente racista, né? Como era muito típico do fim do século XIX, na era da eugenia e tudo mais. Agora, isso vai passar adiante a partir da era da cientificação, que vai ser de relações internacionais, que vai ser contemporânea a uma outra perspectiva sobre racismo, né? Geralmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Essa questão dos racismos ela vai entrando muito mais na questão dos pressupostos, das práticas institucionais, do que declaradamente de um pensamento racista, né? Acredito que se queremos nos comprometer com práticas que escapem ao racismo que transversaliza a constituição prática e epistêmica do internacional, precisamos cavar espaços para abordagens que transcendam o Estado. E aí eu não estou falando aqui, né, quando eu trago essa provocação, e eu trago isso aí como alguém que escreve a partir da sociologia política internacional, né? Ali, essa ideia de falar do Estado, de fazer RI além do Estado, para além ou para quem do Estado, é algo já muito tranquilamente argumentado e viabilizado, né? Isso não quer dizer, no entanto, que fazer pesquisa em RI deva ser só algo que escape ao Estado, né? Eu acho que existe espaço para tudo, mas eu acho que se nós queremos pensar outras formas de pesquisar em RI, é preciso que a gente continue cavando espaços para manter essa possibilidade, né, e levá-la adiante, sofisticá-la, pensar espaços que transcendam o Estado, né? Pensar o cotidiano também como fonte de relações internacionais, pensar afetos como fonte de relações internacionais, e daí adiante, né? Pode passar o slide, Kleber. Bom, como eu ia dizendo, né, isso envolve, né, essas outras formas de pesquisar em relações internacionais. Eu acredito que elas envolvam outras dinâmicas, né? Outros espaços, para começar, onde nós podemos encontrar o internacional, né? Quilombos, favelas, florestas, etc. Eu falo um pouco para vocês das favelas, que é onde eu vou buscar o internacional na minha pesquisa de doutorado, né? Pode parecer um pouco estranho, porque a gente tem esse ímpeto de pensar, que é bem nacionalista, né, que vai olhar as favelas como um problema que é urbano, que é um problema ligado à violência militarizada das polícias, o policiamento militarizado ele é estadual no Brasil, ele não é nem feito pela União, né? Agora, se a gente olha com olhar um pouco mais sofisticado, diria, a gente vai observar que as favelas também estão profundamente transversalizadas pelo internacional, né? Por exemplo, no meu caso, a devastação a que as minhas interlocutoras de pesquisa foram submetidas veio das unidades de polícia pacificadora, né? As unidades de polícia pacificadora estão profundamente imbricadas em dinâmicas internacionais. Em primeiro lugar, porque são políticas que foram estruturadas para atender os mega-eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano, né? E, igualmente, porque foram formas que habilitaram uma governamentalidade específica na cidade do Rio de Janeiro para a valorização para gerar o mercado imobiliário, para tornar essa cidade
não só palatável, não só, entre aspas, segura para receber esses eventos, mas também para fazê-la girar dentro de um molde capitalista, já que o Rio é uma cidade global, né? Que fosse capaz de atender a essas dinâmicas não necessariamente nacionais, também nacionais, mas não necessariamente nacionais, né? Bom, eu acho que, por exemplo, pensar florestas hoje é muito até lugar comum a gente dizer, né? Uma vez que as florestas estão plenamente envolvidas em questões relacionadas ao meio ambiente que estão na centralidade da pauta, né? Agora, pensá-las de uma maneira não tradicional envolve a gente pensar, por exemplo, alternativas. A gente tem, está me escapando o termo aqui, a virada ontológica em relações internacionais. Não sei se vocês conhecem, né? Que nos coloca hoje diante da necessidade de incorporar o pensamento de povos, sejam povos originários ou não, que se relacionam com esses espaços de floresta, em ritmos, em lógicas, em dinâmicas que não comportam essa divisão natureza-cultura, né? Como se a natureza fosse algo completamente apartado do humano, como se a natureza fosse algo não vivo, né? A ideia de pensar a vivência em florestas a partir das perspectivas de habitantes humanos e não humanos, elas nos colocam diante de uma outra forma de fazer relações internacionais, de pensar relações internacionais, ao ponto de o próprio campo poder ser reconcebido, né? Pode passar, Kleber, próximo slide. E pensar outras formas de saber o mundo, né? Eu acho que não só outros espaços, mas outras formas de saber o mundo também, né? Formas que envolvam afetos, pois afetos também são matéria para pensar o internacional, memórias, né? Saberes orais, narrativas, né? Memória no caso da minha pesquisa, é uma forma de saber muito interessante para mim, enquanto pesquisador, né? Porque as minhas interlocutoras, basicamente, muito do que elas fabricam em formas de saber sobre o mundo internacional, com o qual eu estabeleço um diálogo, né? Sobre formas de conhecer o mundo e de transitar pelo mundo também, não só de conhecer, mas de transitar o mundo, de tornar o mundo execuível, praticamente vem pela memória, né? Vem pelas práticas de constituição, insistência na memória sobre os filhos assassinados, né? Então, eu acho que existem outros espaços, outras narrativas, é, é, outras formas de evocar conhecimento sobre o internacional que não estão necessariamente dados no texto, né? Se a gente olha, por exemplo, a universidade, ela é muito afeita a textos, né? Quando a gente vai ler o Paul Ricoeur, por exemplo, falando sobre memória, história e esquecimento, no fim, toda a trajetória que o Paul Ricoeur, que é um autor sofisticadíssimo, muito utilizado para falar de memória, né? O que o Paul Ricoeur propõe? Toda uma trajetória que baseia uma ética em torno da memória, no sentido de constituir, de transcrever a memória num documento escrito, né? A universidade tradicional, ela ainda tem uma obsessão muito forte com o que está escrito, com o que está posto em documento, com o que está arquivado, né? A universidade ela ainda é prima irmã do arquivo, né? E recuperar essas outras formas de saber, formas que não estão congeladas na forma escrita, eu acho que tem um potencial disruptivo muito grande para a gente levar adiante outra forma de pensar, de fazer, de cavar, de escavar o internacional, né? Pode passar para o próximo slide, Kleber. E aí, portanto, né, reinserindo essa discussão no tema do antirracismo, da descolonização, né, como levar adiante práticas antirracistas e descolonizantes de pesquisa, né? E eu elenquei 3 eixos que eu acho muito importantes para a gente fazer isso, né? O eixo da reflexividade, o eixo do diálogo e o eixo da interseccionalidade, que eu detalhei um pouco mais em cada um dos próximos slides, que é a parte final aqui da minha fala. Pode passar, Kleber? A reflexividade, de uma forma geral, eu não sei até que ponto vocês já na graduação, tem muita gente da pós aí, né? Não sei até que ponto vocês ouviram falar nesse termo, né? Eu sei que lá fora ele é um termo, no meu período do doutorado de sanduíche, eu ouvia falar muito de reflexividade lá, né? Eu fiz o doutorado de sanduíche no departamento de sociologia.
E em relações internacionais, especificamente, nós temos um autor chamado Patrick Thaddeus Jackson, que escreveu um livro sobre epistemologia de relações internacionais, tentando aprofundar e atualizar muito aquela definição do Keohane entre aprofundar, não, sofisticar, né? Levar adiante aquela definição que o Keohane fez entre relações internacionais positivistas e pós-positivistas, né? Ainda hoje a gente está muito acostumado a falar em pós-positivismo em relações internacionais, né? Para abarcar uma gama de questionamentos, de uma gama de posicionamentos dentro da pesquisa que muitas vezes são muito diferentes entre si, né? E o Patrick Thaddeus Jackson tentou refinar isso, tentou olhar com um pouco mais de de cuidado, né? E uma das lógicas que ele traz de pesquisa, né, que seriam as pesquisas mais, digamos, avant-garde, seriam as pesquisas reflexivistas, né? O reflexivismo está muito imbricado naquilo que o próprio autor chama de monismo mente-mundo, né? Que é a ideia de que você não pesquisa apartado do mundo, né? Quando você pesquisa, você está pesquisando um mundo do qual você é parte, e a tua pesquisa ela também é parte desse mundo, né? Não existe uma desconexão entre as duas coisas, né? E a lógica da reflexividade é exatamente essa, né? É se opor a essa ideia de que você tem um sujeito cognoscente apartado do mundo que estuda, né? De que você tem uma reflexão desenraizada e possivelmente objetiva sobre um mundo que esteja dado cruamente fora da tua pesquisa, cruamente fora da tua capacidade de interrogação. Eu trouxe aqui uma definição do Friedrich Steyer, que eu gosto bastante, para exemplificar o que é isso, né, o que é reflexividade. Né? Como pensadores e pesquisadores, né, diz ele, nós criamos o mundo através das questões que nós perguntamos, aliadas ao que nós e outros consideram respostas razoáveis às nossas questões. Para muitos de nós, assumir uma postura construtivista, e aí o reflexivismo ele é essencialmente construtivista, né, significa, como ponto de partida, desafiar as perspectivas racionalistas e objetivistas de questionamento, que mantém o mundo físico e social à distância, como um universo existente independentemente e que consegue o conhecimento como refletindo ou mesmo correspondendo ao mundo, em contraste com essa visão tradicional. Em contraste com essa visão tradicional, está o reconhecimento de que que o que eu descrevo em minha pesquisa não é, em nenhum sentido, desconectado do meu envolvimento nela, né? Não está lá fora. As minhas interpretações não são ontológicas nesse sentido tradicional de que elas revelam um universo existente que pode ser conhecido de forma separada de minhas atividades e seus pressupostos, né? Eu acho que acionar a reflexividade, ela é um ponto extremamente significativo se a gente quer se colocar na pesquisa de uma forma menos violenta. Agora, eu acho que essas concepções tradicionais, muito do norte, elas ainda recaem num solipsismo muito forte, né? Elas ainda recaem nesse eu. É o tempo inteiro um pesquisador querendo falar do próprio enraizamento, mas nós estamos falando de pesquisas que vão para o mundo, né? E que, portanto, e aí eu coloco, né, alguns, já estamos diante de reflexões sobre o reflexivismo hoje que vão propor um reflexivismo dialógico, né? E aí eu trago muito essa noção de que realmente ser reflexivista necessita do diálogo, né? Necessita de pensar como é que esse estar em pesquisa ele é contingente, né? Esse estar refletido na pesquisa, ele é contingente nas relações que você estabelece, no meu caso, por exemplo, em campo, né? Porque faço muitos momentos trabalho de campo. Pode passar para o próximo slide, Kleber. E aí, portanto, propõe, né, uma reflexividade como prática do diálogo, né? Além do eu, coloco aqui algumas questões que sempre me aparecem em pesquisa, principalmente quando eu vou pensar nessa ética do encontro, nessa ética da pesquisa, né? Como é que os outros que eu encontro na pesquisa podem ser parte dessa relação, né? Isso faz parte de uma concepção, inclusive, participativa de pesquisar, né? Os nossos interlocutores de pesquisa são pessoas que têm saberes sobre o mundo, né? E se a gente traz uma pesquisa que invalide esse saber, isso é o que eu mais vejo na literatura sobre as minhas interlocutoras, né? A partir de referências científicas, né, universitárias, você vai dizer que o conhecimento que que as suas interlocutoras possuem é um conhecimento ou
Bom, eu não vou dizer nem que se coloca que seja um conhecimento desvalorizado diretamente. Eu acho que recai naquilo que o Gravold colocou lá atrás. Mas existem estratégias muito sofisticadas para dizer como é que o conhecimento das interlocutoras é um conhecimento de campo. Ele não é um conhecimento universitário, né? Ele é um conhecimento que, portanto, precisa ser traduzido pelos instrumentos da universidade. É um conhecimento que precisa ser feito legível nos termos da universidade. Portanto, você vai lá, extrai, e essa é uma dinâmica extrativista, né? Você vai lá, extrai o que está posto e encaixa em categorias universitárias, né? Que, aliás, é a dinâmica da antropologia ao longo de muitos tempos, né? Você vai lá, faz o seu trabalho de campo e depois encaixa aquilo ali em categorias como mito, rito, e por aí vai, né? Em relações internacionais, né, essa consideração é particularmente importante porque nós arriscamos reproduzir lógicas imperialistas e extrativistas nas nossas pesquisas, né? É um pouco daquilo que eu falei, né? Muitas vezes, por exemplo, nós vamos para um país ali do lado ou para um país do outro lado do mundo, né? Mas quando a gente faz isso, né, sendo pessoas transversalizadas, pessoas sujeitos de pesquisa transversalizados pela própria instância da nação, nós não escapamos da nação nunca, né, do Estado-nação, nós arriscamos reproduzir essas próprias dinâmicas que estão consolidadas Estado a Estado na própria pesquisa, né? Construir saberes em conjunto, né? Como é que o que eu sei pode ser útil para os meus interlocutores? Isso é muito comum na lógica apesar de todos os problemas da pesquisação, né? Acho que a gente ainda tem algo muito interessante na dinâmica de pensar a pesquisa enquanto ação e também como é que ela pode se inserir participativamente como resultado para os nossos interlocutores, né? Então, como que o que eu sei pode ser útil para os meus interlocutores, né? Uma dinâmica de pesquisação cooperativa, por exemplo, né? Ou o que, ao contrário, eles podem me ensinar, né? E aí eu acho que isso faz parte de se colocar numa postura simétrica em campo, em diálogo, em entrevista, onde quer que seja, né? No sentido de validar o que os meus interlocutores sabem de uma forma não subalternizante, né? De uma forma que valide o saber desses interlocutores enquanto saber mesmo. São pessoas que podem saber por meios diferentes, por interesses diferentes, para finalidades diferentes, mas sabem o mundo, né? Eu aprendi, digo particularmente, que eu aprendi muitíssimo com as minhas interlocutoras de pesquisa sobre o que é o Brasil, sobre o que é a polícia. Eu aprendi muito sobre o que é o mundo internacional. Eu aprendi muito. Eu acho que ninguém me ensinou tanto sobre o que é o Estado, seja enquanto instituição, seja instituição mais ampla, seja enquanto Estado brasileiro mesmo. Eu acho que ninguém me ensinou tanto sobre o que é o Estado como as minhas interlocutoras de pesquisa. O que nos leva, né, não só a pergunta clássica da Spivak, pode o subalterno falar, né? Lembrando que a resposta dela é que não é que o subalterno não fale, né? O subalternizado, ele fala sempre, mas quem não se põe a escutar são aqueles que hegemonicamente falam com ele ou absorvem a sua fala, né? E aí, eu acho que o desenrolar seria exatamente sempre essa, num contexto de pesquisa, nessa questão, né? Consegue o pesquisador hegemônico ouvir, né? Lembrando que, como pesquisadores, nós, em geral, vamos sempre, quando vamos lidar com sujeitos subalternizados, nós vamos sempre na condição de pesquisadores hegemônicos, né? Aliás, eu acho que, de uma forma geral, sempre saímos da universidade enquanto instituição prestigiada na sociedade, né, por assim dizer, ou pelo menos em algumas instâncias privilegiadas simbolicamente, nós sempre saímos de uma posição hegemônica. Uhum. Acredito que esse é o fim da minha fala. Uhum. Não, temos a interseccionalidade ainda. Excelente, né? Eu acho que a interseccionalidade, coloquei ela aí em último, né? A interseccionalidade é uma questão cada vez mais premente, né? Eu trouxe ela por ser, em primeiro lugar, no meu caso, extremamente importante para quem lida com no contexto de um país racista, trabalhando com interlocutoras mulheres negras, né? Que também estão transversalizadas pelo marcador territorial, né? São mulheres negras de favela. Então a interseccionalidade sempre surgiu muito para mim. Mas acho que num mundo progressivamente marcado pela
pelas ferramentas de identificação, diferenciação, a interseccionalidade ela se torna incontornável em qualquer contexto de pesquisa, né? Em termos de uma definição, né, existem várias definições que não são necessariamente coerentes entre si. Eu gosto muito de trabalhar com a definição da Patricia Hill Collins, né? Para quem, em geral, interseccionalidade pode ser definida de uma forma geral como uma forma de conceber o poder e o exercício do poder de uma forma não monolítica, né? E não fixada em identidades sólidas, prontas, né? Você vai falar de poder, de exercício de poder, a partir da transversalização de diversas formas de exercer o poder, né? Que envolvem gênero, que envolvem raça, que envolvem classe, que envolve nação, que envolve território, que envolve uma série de elementos, né, cada vez mais pluralizados. É difícil trazer as definições da Hill Collins, porque ela escreve muito sobre interseccionalidade e escreve com uma profundidade grande, né? Agora, eu recorto uma parte do conceito dela de interseccionalidade no livro que ela escreveu com a Sirma Build, que eu acho muito interessante, né? Ela concebe a interseccionalidade como praxis, né? Como algo, uma forma de saber que vem do cotidiano, que vem do dia a dia, que vem das práticas da vivência e que retorna sobre elas, né? Só que a Patricia Hill Collins e a Sirma Build, elas também vão enunciar a necessidade de uma interseccionalidade que seja dialógica, né? Exatamente porque escapa a uma concepção monolítica de identidade de poder, mas também porque ela nos coloca diante da necessidade de pensar esse eu e outro, essa relação, e como a interseccionalidade se torna parte disso, né? Agora sim, eu encerro a minha fala aqui, né, passo para as considerações. Acho que eu fiquei no tempo aqui, né? Isso são 9 horas. Agradeço muito pela atenção, pela presença de quem veio, gente. Eu espero que tenha feito sentido, apesar de ter sido mais corrido, né? E que tenha sido útil para vocês. Muito bem. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, viu, professor Luciano, pela sua belíssima apresentação. Eu acho belíssima apresentação. Eu acho que todos nós aqui presentes, né, que estamos aqui na Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Internacionais, ficamos muito impactados com a sua fala. Eu acho que você levantou vários questionamentos para a gente repensar, rever, refletir, né? Eu acho que vai ser bem interessante para a nossa discussão. Antes de eu abrir para a audiência, tanto presencialmente quanto online, interagir com o professor Luciano, vocês me permitiriam fazer 5 apontamentos centrais a partir da fala dele? Vocês permitiriam? Agradeço, então. O primeiro ponto, Lu, que eu queria destacar, eu gostei muito da forma que você conduziu a reflexão, especialmente no ponto um, que é aquilo que a gente tem falado muito na disciplina aqui, a questão da cor da bibliografia que a gente utiliza, do gênero da bibliografia que a gente utiliza, da sexualidade da bibliografia que a gente utiliza e da classe da bibliografia que a gente utiliza. Então, eu acredito que você trouxe algumas reflexões que eu fico pensando, por que que nós negros somos apagados na literatura de uma maneira geral? Não é só na literatura, literatura canônica, literatura de livros canônicos, romantismo, arcadismo e assim por diante, mas na literatura científica. Por que que isso se dá, esse apagamento dos negros? E quando não há apagamento dos negros, a gente é embranquecido na bibliografia. Vou citar dois que são embranquecidos. Por exemplo, vou citar o próprio Machado de Assis, que foi embranquecido na literatura brasileira. E eu vou citar o próprio Stuart Hall, que foi o grande pensador das identidades, que ele é embranquecido. Ao passo que quando a gente mostra para alguém que Stuart Hall era negro como eu, muita gente dá um pulo para trás porque pensa que Stuart Hall era branco, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria realçar. Digo, né, Lu, que você falou agora, esse apagamento ou esse embranquecimento desses corpos acadêmicos. Este é um aspecto para a gente pensar. Quando fala de mulher, então, aí parece que a questão de gênero, ela interfaceia aí, a gente coloca mais à margem. As grandes pensadoras, os grandes pensadores do século XX, por exemplo, aparecem poucas mulheres. E as mulheres que aparecem são mulheres brancas, aí vai entrar no padrão de mulher
e a própria sociedade se diz que é a única mulher que existe, né, Lê? Não existe outro tipo de mulher. Esse é um aspecto que dá para a gente pensar. Não vou nem entrar na questão da sexualidade, que aí, meu querido, aí a questão da sexualidade ela some automaticamente, porque eles acham que sexualidade, a pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ela pode falar somente daquele tema da orientação sexual dela. Ela não pode falar de outra coisa, tá? Assim como a Jyoti Butler, por exemplo, ela fala sobre questões de sexualidade, e muitos acham que ela deveria falar de sexualidade porque é um tópico dela. Ela não Ah, poderia falar sobre outro tema. Então, dá ah, uma ideia para a gente pensar esse aspecto, então. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que você falou, Lu, a questão que eu achei bem interessante sobre RI e as decolonialidades. E aí eu queria realçar para os alunos aqui presentes, que estão acompanhando via Zoom, o Lu citou vários quilombos, eu passei uma bibliografia para os alunos via WhatsApp já, uma bibliografia, por exemplo, do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que eu acho que dá para a gente pensar muitos trabalhos em relações internacionais no Complexo do Alemão. Eu sugeriria mais a PUC-Rio, a UF e a UFRJ, mas nós da UNB, gente, eu estou alterando a voz agora, meu cabelo está arrepiando. Nós da UNB temos aqui no nosso redor Cavalcante e Mesquita, que uhum, são dois quilombos. E eu vou citar agora, nós que estamos no Goiás, Goiás é o terceiro estado com o maior número de quilombos da República Federativa. E aí a uhum, pergunta que eu queria fazer para nós refletirmos é: nós, as relações internacionais, temos projetos com quais dessas comunidades de quilombos presentes? Quais que nós temos? Aí eu coloquei para vocês um texto que eu escrevi por orientando meu, chamando Navegando em Mares Ancestrais, que foi feito no Quilombo Mesquita, aqui, tá? E eu coloquei a tese dele de doutorado, que eu orientei também, se alguém quiser ler depois, para a gente compreender o que que é o Quilombo, certo, gente? O que que é o Quilombo? Qual que é o ritual do Quilombo? Isso aí, né, Gustavo, é em relações internacionais. É em relações internacionais, tá? Para a gente compreender um pouquinho isso. Coloquei para vocês a questão do Junot, que fez uma tese de doutorado sobre o complexo alemão, e coloquei o El Pedro, e coloquei o próprio Ednei Souza, que fez uma tese de doutorado comigo, que discute a questão de quilombos. Aí, tópico 3, o Lu falou muito sobre memória, memória. E aí eu coloquei uma referência de uma bibliografia também para vocês sobre memórias. A gente está colocando de alguns orientandos, porque tem trabalhos interessantes de alguns orientandos meus. Esse meu orientando chamado El Pedro fez um trabalho sobre os pontos de memória no Brasil. Ele fez um mapeamento, ele é consultor da ONU, e ele mapeou quais são os pontos de memória no Brasil e quais são as políticas feitas no Brasil para resgatar essas memórias. E ele indaga na tese dele, o El Pedro, será que as memórias que realmente vivenciamos, elas estão documentadas nesses pontos de memória do Brasil? Tá? Fazendo uma alusão às políticas do IFAM. Se alguém quiser ler um pouquinho, está no WhatsApp também a tese do El Pedro sobre esse assunto. Esse é o tópico 3. O tópico 4 o Lu falou muito bem sobre epistemologias e pesquisas em relações internacionais, e eu acho, né, Lu, que a gente tem que questionar um pouquinho sobre o que é fazer pesquisa em relações internacionais. Aí eu vou usar um termo assim. Pelo que eu estou lendo agora em relações internacionais, Silas, parece-me que grande parte da produção científica ela é totalmente conservadora. Ela trabalha com as relações internacionais entre embaixadas, entre organismos internacionais. E as outras relações internacionais que nós temos que deveriam ser estabelecidas? Por que que a gente não estabelece contato com essas outras relações internacionais? E aí vai entrar uma questão que eu queria refletir junto com vocês. O que que é fazer relações internacionais no século XXI? Será que é fazer relações internacionais quando o curso da UNB foi criado na década de 70, antes de Cristo? Na década de 70, quando estava depois da ditadura? É essa relação internacionais que nós queremos, Matheus? É esta? É discutir política interna, política externa, mercado internacional? É isso que é relações internacionais? Qual é a concepção que a gente tem de relações internacionais? Inteligência artificial não entra em relações internacionais? Questões de racismo algorítmico não entram em relações internacionais? Misoginia não entra em relações internacionais? Respeito às mulheres não entra em relações internacionais? Violência presente não entra em relações internacionais? Então, será que é aquilo que o Lu falou agora, será que as insurgências, aí eu usaria, Lu, os temas emergentes e insurgentes em relações internacionais? Que essa vai ser uma disciplina que eu vou propor aqui no nosso curso. Relações internacionais, temas
insurgentes e emergentes. O que que emerge dessas relações internacionais? É algo para a gente pensar. E o quarto, último ponto, o quinto e último ponto, Lu, que eu queria realçar que você falou, o Lu nos deu grandes ingredientes para a gente pensar naquilo que eu tenho falado com a minha grande amiga Patrícia Hill Collins, que é vivenciar a Patrícia Hill Collins em políticas internacionais. Não dá mais para eu ficar num primeiro momento, isso eu falei tanto com a Nelly Franco, e vou ter reunião agora com a Macaé Evaristo, e vou falar para ela, falei isso para a Cida Gonçalves, Ministério das Mulheres, não dá para a gente ter ministérios no Brasil sem diálogos entre eles, não dá mais. Não dá. Então, nós temos de pensar em políticas colaborativas entre os ministérios, entre os organismos internacionais. Eu estou citando agora esses três ministérios, vou citar quatro, né? Os povos originários, da igualdade racial, direitos humanos e também o Ministério das Mulheres. Eu acredito que esses ministérios que emergiram no governo atual, eles poderiam ter um pensar e um agir interseccional, para a gente pensar em políticas interseccionalizadas, que vai ser a fala da Patrícia Hill-Collins, gente, em dezembro, aqui na Universidade de Brasília, do dia 4 ao dia 6 de dezembro. Patrícia Hill-Collins vai estar aqui presente, ela vai fazer uma fala tanto na UNB quanto na ENAP, discutindo como criar políticas interseccionais, políticas públicas interseccionais com cunho internacional. Como fazer isso? Como interseccionalizar essas políticas? Eu acho que dá ingrediente para a gente pensar sobre esse assunto. Foi isso, Lu, que eu tentei, da sua fala, eu escrevi umas 2, 3 páginas aqui, mas eu queria, eu trouxe à tona esses aspectos que você trouxe, esses 5 pontos, que são pontos que a gente está discutindo várias aulas, a gente já discutiu sobre esse assunto, né? E eu queria só destacar, para abrir para a audiência, eu peço desculpas, era para falar 5 minutos, eu já falei 10, mas o que eu queria destacar para vocês é que o que o professor Luciano nos conduziu hoje, eu acho que ele nos leva a um, a um ápice para a gente pensar de que a nossa discussão não é uma discussão fenóptica, é uma discussão política, é uma discussão ideológica. E parece que ainda a gente, aqui no nosso curso, parece-me, não sei, quero ver o Silas, o Gustavo, a própria Suelen, a Lê também, parece-me que o nosso curso, ele mantém um conservadorismo total em relações internacionais. Ele mantém, eu não estou dizendo que é um curso que reflete nada fascista, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo um conservadorismo alicerçado na década de 70, onde foi criado um curso onde o mundo era um e hoje o mundo é outro. E eu queria levantar as duas questões que para mim são centrais. Não dá para discutir hoje, no século XXI, se a gente não discutir relações internacionais e inteligência artificial. E não dá, após momentos da nossa história que nós estamos vivendo, não discutir as questões que são caras hoje para nós. Por exemplo, quando eu vejo, Lu, não sei se você sentiu isso, quando eu vejo um brasileiro ser deportado da forma que foram deportados para um país onde, hegemonicamente falando, tem o poder, eu lembrei o que aconteceu com os meus ancestrais na época da escravidão, entende? Aliás, eles chegaram, eu acho que nossos ancestrais sofreram muitos, mas as condições que eles vieram pretty much the same of the situation of the slavery in Brazil, sabe? Entende? Está muito próximo do que aconteceram com eles, entende? Então, eu fico pensando até que ponto será que a gente tem que chamar uma nova pessoa para fazer a abolição da escravidão? Uma escravidão agora tecnológica de Elon Musk? Uma escravidão hoje, o que eu chamo de uberização hoje, que o Uber hoje reflete uma escravidão. A pessoa hoje, por exemplo, que dirige um Uber, ela não tem acesso a sanitário, não tem acesso ao vale alimentação, ela não tem acesso a algumas coisas, perceba? Então, eu queria terminar com esse tom, viu, Lu? Tô ficando bem motivado, vou ter que até tomar meu whey daqui um pouquinho para dar uma acalmada, mas o que eu queria destacar é assim, é que a gente fala muito dessas questões internacionais, mas esquece desses aspectos sociais, regionais que estamos pensando aqui. E aí eu termino a minha intervenção falando que pesquisa, Lu, tentando responder aquela pergunta sua, pesquisa para mim, elas são insurgência, é impacto, entendeu? Eu não quero fazer uma tese de doutorado, eu falo muito com o Antônio, para ficar na biblioteca. Eu não quero isso. Eu quero fazer uma tese de doutorado em que a gente vivencie isso na situação, que seja lida, relida na sociedade. Né? E parece que o fazer acadêmico das relações internacionais ficam na noosfera, Deus, né?
esfera dos deuses, onde ninguém acessa esse conhecimento que é compartilhado, tá? Então, eu queria destacar um pouquinho sobre esse assunto. Então, agradeço, viu, Lu, você ter me deixado completamente excited com essas questões que são caras para mim nas relações internacionais e precisamos aquilombar as relações internacionais. Nós precisamos de aquilombar, um processo de aquilombamento acadêmico. Aí depois desse aquilombamento, sabe, Matheus, acho que tem que ter um aquilombamento interseccional, sabe? Aí trazer outras questões que são caras para nós e trazer essas minorias para falar um pouquinho para nós sobre essas questões, tá bom? Então, seriam esses apontamentos gerais. Lu, você pode ficar à vontade se quiser comentar alguma coisinha. E eu vou deixar aberto para vocês interagirem com o professor Luciano, tanto os alunos que estão virtualmente, pesquisadores que estão virtualmente, quanto os que estão aqui presencialmente. Nós estamos com uma ótima audiência aqui. Alunos que são ótimos alunos, viu, Lu? Eles não querem menos do que SS na disciplina, e acho que todos que estão aqui presentes já têm isso garantido. São alunos muito engajados, são alunos de diferentes áreas do conhecimento. Nós temos alunos das relações internacionais, da economia, da psicologia, nós temos alunos da história, nós temos alunos da letras PBCL, nós temos alunos de outros cursos aqui presentes para a gente repensar essa universidade decolonial que nós tanto almejamos. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Lu, se ele quiser fazer menção. Nós já estamos tão amigos, né, Lu, que agora não é nem Luciano, é Lu já. Nós estamos nesse momento agora. Você pode ficar à vontade e aí vamos abrir para a audiência, se vocês perguntarem o que vocês desejarem, você pode ficar bem à vontade, tá bom? Não, assim, só dizer que eu corroboro o que você disse, viu, Kleber? Eu acho que essa necessidade da gente continuar abrindo nosso pensamento, nos abrindo para outras formas de pensar e para outros espaços, onde essas insurgências estejam, né, onde essas emergências estejam, eu acho que isso é essencial para a gente ver outras possibilidades de fazer e de pensar relações internacionais, né? E aí vai entrar, né, Lu, naquele livro que eu gosto daquele livro, Como se faz uma tese, do Humberto Eco. É, eu falo assim, como se faz uma tese de Humberto Eco, é um livro que tem que ser reescrito, porque aquilo ali não é tese. O que ele propõe não é tese. No século XXI, perceba. Eu acho que Ah, naquele momento sócio-histórico que o Humberto Eco escreveu o livro, que foi seminal, como fazer uma tese faz sentido. Aí eu faço uma pergunta: como fazer uma tese em psicologia, por exemplo, hoje? Como fazer uma tese em história, por exemplo? E a nossa pergunta central: como fazer uma tese em relações internacionais? Será que é nesse paradigma normativo, conservador? Né? Tá? é. Viu? Vamos trabalhar com política externa, política interna, norte global. É isso que é relações internacionais? Me desculpe, me poupe essa discussão, sabe? Me poupe. Isso, para mim, é um dos campos de investigação das relações internacionais, não é o É, único. E para exatamente. mim, as relações internacionais ela é muito mais abrangente do que isso, né? Eu É. estou muito mais na insurgência, tá, Lu? Eu estou na insurgência, na emergência e na transgressividade. Depois que eu tenho uma aluna aqui chamada Suelen, ela está me transformando o grupo dela aqui para a gente transgredir isso, entendeu? Começar a questionar. Por que política externa de Europa? Por que não é política externa de África, por exemplo? Perceba? Então, eu acho que esse olhar, Lu, é uma coisa assim, é meio assim, é cartográfico, é cartográfico no sentido do mapa, é mudar um pouco o mapa, sabe? É permitir um olhar para o norte, mas também permitir outros olhares, né? Eu acho que é bem importante para a gente pensar, Ah, né? com certeza. Pode ficar bem à vontade, gente. Acho que o Ademar fez uma pergunta. Ademar, se quiser fazer a sua pergunta, você está aqui também. O Ademar é me orientando de doutorado, viu, Lu? Em Ah, todos os anos, é meu aluno de doutorado. Ele é professor do Centro Paula Souza, em São Paulo. É aham, um pesquisador que tem feito um trabalho muito interessante na área de formação de professores e pensando um pouco em políticas de internacionalização dos institutos ah. federais. É, Ademar, por gentileza, se quiser fazer a sua pergunta, não sei se você pode, né? Se Ele quiser, eu disse que posso está te sem oferecer. áudio. Tá sem áudio, né? Ah, tá. É. Então, ele perguntou o seguinte: como a gente pode reinventar a teoria das relações internacionais de um jeito que encare de frente o racismo e a fixação no Estado, criando espaço real para práticas mais inclusivas e plurais que revelem as vozes silenciadas na construção do conhecimento? Eu acho que essa aqui é uma tese de doutorado, né? Mas ó, você sabe que eu acho que
Tem um autor decolonial e antirracista em relações internacionais, até um clássico já, chamado Sankaran Krishna. Né? Decolonial não, pós-colonial. E num texto muito clássico dele, ele dá uma resposta, eu acho que é uma resposta que eu endossaria, sabe? Descolonizar relações internacionais, desracializar relações internacionais é esquecer relações internacionais, porque é toda uma disciplina feita em cima disso, né? Se você faz uma genealogia da disciplina, ela é toda feita em cima disso, né? Ela é um projeto para viabilizar a guerra, ela é um projeto para viabilizar a colonização, ela é um projeto transversalizado pela Constituição racializada de um sistema internacional, ou processos internacionais, como quer que vocês gostem de chamar, né? Então, eu endossaria essa resposta dele, né? Se a gente quer desracializar relações internacionais, né? Se a gente quer descolonizar relações internacionais, a gente começa por esquecer relações internacionais, e aí eu acho que a questão é essa, não é só esquecer também, mas é ir para a fronteira, como a decolonialidade nos ensina, né? É caminhar na direção da fronteira, dialogicamente, e encontrar ali outros sentidos para a disciplina, né? Encontrar outros sentidos para aquilo que a gente pode saber sobre o internacional, né? E aí já num espaço que não diretamente seja o espaço da formulação das políticas, que não necessariamente seja o espaço da estruturação de ritmo, de regras para a formulação de políticas e tudo mais, mas um espaço que sofre as consequências, né, dessas formulações, os espaços que desenvolvem um saber sobre elas exatamente porque arcam com as consequências delas, né? Eu acho que eu iria por aí. É igual você falou, né, Lu? Acho que o teu Ademar colocou uma coisa que eu estou pensando aqui, né? Ele está chamando, gente, isso de renegociar esses novos espaços, né? E a gente tem que pensar nesse aspecto diaspórico, né, Lu? Aham, Por isso sim. que eu tenho defendido, não sei, eu queria ouvir vocês, gente, eu tenho defendido muito uma perspectiva afrodiaspórica, não uma perspectiva afrocentrada Hum. apenas. O Gustavo fez o sinal que ele me aprovou, ele me deu SS, que é esse comentário. O que você acha, Gustavo? Assim, é, parece-me que nós, negros, na Universidade de Brasília, sofremos tanto com essa universidade, tantos traumas, que quando a gente quer discutir pesquisa, a gente quer afrocentrar. Certo, Sueli? Quer afrocentrar. Devido a tudo que a gente passou. Só que eu acho que nós precisamos de afrodiasporizar o negócio, entendeu? É chamar os outros corpos para que eles possam desenvolver essa consciência racial, essa consciência de respeito à mulher, essa consciência de respeito às diversidades, os outros grupos adentrar juntos, entende? Deu Uhum. para captar, gente? Por isso que a gente está criando esse núcleo, nosso núcleo é o núcleo afrodiaspórico. Por exemplo, nós temos aqui Mariana, vou citar as duas aqui, que né, são alemãs, né? Alemanha e essa aqui é da Europa também. Tem duas europeias aqui que é de Europa, né? Então vamos pegar Milena, vamos pegar a Letícia, vamos pegar a Malu e a Mariana. São três europeias aqui presentes, marcas de Europa, né, presentes na Constituição fenóptica. Aí o que que eu tenho que fazer, na minha percepção, Lu, é chamar a própria Mariana, Malu e Letícia para que ela esteja junto conosco, para que ela possa defender essa questão. É o Uhum. comentário, Lu, que eu queria fazer. No dia 23 de maio, nós vamos ter a oportunidade de ter a Lilia Schwartz aqui em Brasília. Ela vai vir falar com a gente, vai ficar com a gente aqui. A Lília é uma pessoa judia, branca, entendeu? E ela, na minha percepção, Lu, talvez seja uma das maiores pesquisadoras sobre a questão de escravidão no Brasil. É uma pessoa branca. Então, pensar de um pensar afrodiaspórico, Lu, não é interessante nessa perspectiva? Sim. Quer dizer, chamar várias diásporas possíveis para a gente compreender essa dimensão de como se constrói o conhecimento. O que que você acha, Lu? Eu concordo. Eu acho muito interessante. Eu acho que a gente tem, principalmente quando a gente cai na armadilha dessas políticas. Bom, eu acho que a gente está vendo, né, o mundo da política da identidade ruir agora, né?
exatamente porque ele revela as suas limitações. Aí, quando eu estou falando de política de identidade, eu não estou falando da maneira como os processos de identificação podem irromper no mundo revolucionariamente, né? A ideia das políticas de identidade é muito mais uma absorção reacionária dessas demandas, né, que a gente vê. E que agora a gente está vendo ruir, né? A gente está vendo, acho que nos Estados Unidos, o bolsonarismo aqui, né? Eu acho que o retorno do Trump é muito significativo nesse sentido, né? Mas quando a gente vai O olhar de retorno dele e o impacto dele no mundo hoje, né? mundo, com certeza, Né, Agora eu Lu? acho que quando a gente, A questão da extrema-direita na Alemanha agora, não sei se vocês viram isso na semana. exatamente, Como que é isso, gente? Que show da Xuxa é esse? é, De ver extrema direita na Alemanha, é, aí um sul-africano que se diz estadunidense, dono de uma grande, não vou fazer menção ao nome dele em hipótese alguma, mas ele sai da África do Sul, vai para os Estados Unidos, revoluciona, e agora ele reflete todo um pensar trumpizado, entende? Do ah, mundo. E fazendo, gente, não sei se eu fiz a leitura correta, mas fazendo gestos nazista, nazistas. é, E aí, dando uma explicação totalmente, quem não entende nada de body language, de linguagem corporal, acha. Eu falei assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Esse gesto é um gesto nazista, fazendo gesto nazista. E a gente, pessoas ainda aplaudindo esse gesto nazista que está sendo feito, perceba? Deu para entender, gente? Né, Lu? É um caos que nós estamos vivendo agora é, e que provavelmente daqui a um ano e pouco pode ser que a gente vai vivenciar essa mesma nightmare no Brasil, entende? Esse mesmo é, pesadelo nessa perspectiva de nós estamos falando, gente, não é de partido A, partido B, a gente está falando de formas de pensar o mundo, né? De não respeitar o outro como ele é, perceba? Eu acho que essa que é a grande questão, né, Lu? Deixa eu ouvir, é. Lu. Eu penso da mesma maneira, sabe? Acho que esse é um resultado em relação à absorção e à domesticação da revolucionariedade. Se a gente pega autores e autoras aí que vão passar desde de autores feministas como a Silvia Federici, que vai falar da desmobilização do potencial revolucionário dos feminismos ali na década de 70 e 80 pelo neoliberalismo, se a gente passa a pensar numa série de autores, como autores do afropessimismo, como autores dos movimentos afrodiaspóricos, que vão criticar a teoria crítica da raça, né, que vai criticar essa absorção do Estado de uma forma domesticada de demandas que são demandas revolucionárias, né? Eu acho que tudo isso vai revelar uma falência dessas políticas de identidade. Agora, se a gente olha para o poder das identificações, para o poder das diferenças enquanto algo revolucionário, aí a gente tem uma realidade que é muito diferente, né? E pensar como essa revolucionariedade das diferenças e das diferenciações pode ser ativada, aí eu não consigo concebê-las, como você disse, eu endosso plenamente, fora do diálogo, né? Porque se a gente não quer se trancar em políticas de identidade, de eu sou isso, eu sou aquilo, naturalmente você vai precisar de estabelecer diálogos. Nós só somos uns em relação aos outros, né? Inclusive as dominações, elas também são relacionais, né? Tanto quanto as saídas revolucionárias, as práticas de dominação são práticas de relação, só que são práticas de relação violentas, né? São práticas de relação que fecham o diálogo. Viu? Então eu acho que o diálogo profundamente o caminho, sim. Eu concordo plenamente com você. Acho que o diálogo é tudo, né, gente? Eu acho que o diálogo é tudo. Muitos aqui vão ser embaixadores, eu estou com vários embaixadores aqui, estou com vários diplomatas, estou olhando para um diplomata aqui na sala. Eu acho que todos vocês, né, nós vamos marcar algumas reuniões em breve, vou falar com vocês no final da aula, tá? A gente vai marcar para ter reuniões com alguns embaixadores, vocês vão perceber que lá eles se dão no aspecto de diálogo, vamos ouvir o outro, né? E aí parece-me, Lu, que eu não sei. Gente, eu tô provocando para ver se vocês falam, mas assim, parece que as relações internacionais ela tá muito na oratória e não tá na escutatória, entende? A gente fala demais das coisas, mas não escuta o que o outro tá querendo dizer.
né? E não valoriza essa escuta ativa. Não é falar para Mariana ou para Nádila, Nádila, fala. Aí eu olho para lá, olho para o Antônio e achando que eu estou prestando atenção. Tu não é prestando atenção no que você está falando. Não, é ter uma escuta ativa. Olha, o que você está falando? Olha, Cleber, eu sugiro. Vamos criar uma proposta nesse sentido. Eu acho que esta é uma concepção, né, Lu? E nós, como agentes nacionais ou internacionais, muitos aqui vão ser diplomatas, vão trabalhar no Itamaraty, vão entrar no Rio Branco agora, enfim, vão fazer. O que eu quero que vocês adentrar nessas esferas, para assim, vamos chamar o Kleber para ele conversar com a gente, para a gente dialogar, e a gente vai pensar em políticas públicas, né? É isso que tem que ser feito, né? Não dá, Lu, no século XXI, da gente querer tirar foto com a Aniele Franco, com a Macaé Evaristo, sabe? Não dá mais, entende? A gente tem que sentar com a Macaé Evaristo, sentar com a Aniele Franco, sentar com a Cida Gonçalves, sentar com a Érica Hilton. Deu para entender, gente? É sentar com as pessoas que legislam hoje, que têm impacto, e, e também, né, Lu? É. Sentar para dialogar com pessoas que pensam um pouco diferente da gente, para tentar ver o que passa na cabeça deles, entende? Eu acho que é importante esse diálogo também, perceba. É. Pensar, não conversar só com pessoas que têm uma forma de pensar como a gente, mas que têm uma forma de pensar diferente da gente. Eu acho que é importante, né, a gente ver isso, né? Com certeza. Comentários, perguntas? Tô todo mundo anotando aqui o que você falou, viu, Lu? E às vezes a gente fica meio tímido de perguntar, né? Mas você pode ficar à vontade. Se quiser fazer mais uma pergunta, a gente tem mais 5 minutinhos, né? Talvez, ô Lu, desculpa, a Bruninha vai fazer uma pergunta agora, depois eu só tenho uma pergunta para fazer para você, se Tá. ninguém tiver mais, mas eu vou passar para a Bruninha. A Bruninha, a Bruna Barbosa, ela é professora, doutora, pela Universidade Estadual de Londrina. Ela foi vamos dizer, uma pérola que trabalhou na Universidade Federal do Acre e hoje é uma pérola que está na Universidade, Estadual do Norte do Paraná, na UEMP. E aí, Lu, ela vai fazer, né? Ela faz parte do GCAL, do nosso grupo de pesquisa, e ela vai fazer pós-doc comigo. Legal. Eu brinco com a Bruninha, que a Bruninha é a maior especialista em Patrícia Hill Collins do Brasil, sabe? Ela sabe, assim, Lu, é assim, interseccionalidade. A definição tá na página qual, Bruninha? Página 8, parágrafo tal. Ela sabe a obra da Patrícia Hill Collins, porque toda a produção intelectual da Bruninha, eu recomendo as leituras dela, vou passar para vocês alguns textos da Bruninha. Ela discute a interseccionalidade de Patrícia Hill Collins, mas tentando rever políticas públicas, ensino de línguas a partir do processo de interseccionalidade. Então, sem Ah, mais delongas, vou passar a palavra à Bruninha, que é minha xodó também, assim como o Antônio, que está aqui presente em Brasília. Bom dia, Kleber. Bom dia, professor Luciano, colegas aqui virtualmente presentes, os colegas que estão aí presencialmente, né? Não acreditem no Kleber, ele exagera nos elogios, mas muito obrigada. Você sabe que a admiração é recíproca. Luciano, olha, eu estou aqui com uma fala sua ecoando na minha cabeça e nossa, fiquei muito impactada por essa sua fala, porque você trouxe ali, né, a provocação em relação ao título da Spivak, né? O subalterno, ele sim, ele pode falar, ele deve falar, ele fala, mas o pesquisador hegemônico, branco, heterossexual, do norte global, né? Enfim, ele está pronto para ouvir, né? Aí eu fiquei pensando que toda essa nossa discussão e até os apontamentos que o Kleber trouxe, eles são muito no movimento de pensar modos de articular essa audiência, né? ah, Trazer esse interlocutor que não está tão disposto a nos ouvir para essa conversa, para esse diálogo. E aí eu fiquei me perguntando quais seriam, né, os movimentos praxeológicos que nós poderíamos mobilizar para ampliar essa audiência. Eu vejo, sim, que a interseccionalidade é uma porta de entrada para analisar, né, essas perspectivas de opressão a partir de diferentes marcadores, mas eu tenho visto esse pesquisador hegemônico, esse político hegemônico, né, tão fechado para esse diálogo que eu fiquei me perguntando quais são os caminhos, como é que a ah. gente abre essa porta? Olha, eu acho que esse é um. Eu sempre costumo ver essa como uma questão, um jogo de mão dupla, sabe? Porque acho que quando a gente vai lidar com quem nos hegemoniza, a gente sempre
tem que ir preparado para a parte da não escuta, né? Porque eu acho que o que a gente fala sempre vai estar filtrado ali de uma de uma maneira que vai ser muito difícil romper, né? Ah, agora eu acho que é necessário, né? Esse diálogo com quem nos hegemoniza. Agora, e eu acho que é uma lição que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? Que esse diálogo ele tem que ser uma das nossas estratégias de se pôr no mundo, de levar adiante perspectivas alternativas, formas de reinvenção do mundo, porque se a gente retorna lá ao Gramsci, né, que foi o grande, acho que o grande pai desse conceito de hegemonia, a gente vai ver que a hegemonia, uma das características dela é estabelecer-se exatamente por capturar um pedaço de nós de uma tal forma que essa captura permita a nossa dominação, né? Então, o diálogo com quem nos hegemoniza sempre nos coloca nessa posição de vulnerabilidade, né? De ser capturado sem que a gente seja exatamente atendido, ou pelo menos plenamente atendido. Eu acho que passa por esse diálogo com o hegemônico, sempre. Mas a gente tem sempre que criar os nossos espaços, né? A gente tem sempre que criar os nossos espaços de sobrevivência, os nossos espaços de alimentação das nossas subjetividades. E eu acho que, acima de tudo, ativar as nossas políticas, aquilo que a Butler chama das nossas políticas de aliança, né, que a Lugones vai falar como coalizão. Eu acho que essa união entre nós, que somos transversalizados por violências, né, e que conseguimos estabelecer entre nós processos de identificação exatamente por isso, eu acho que esse é um espaço do qual a gente nunca pode prescindir, sabe? Eu acho que é um tema muito clássico, né, em política, quando a gente está falando sobre relação com o Estado, né? Principalmente no feminismo, isso é sempre muito debatido, né? Se você se engaja com o Estado ou se você se desengaja com o Estado, né? Porque o Estado em si é uma das instituições que veiculam o patriarcado, né? Umas instituições que estruturam o patriarcado, né? Então, a pergunta que para muitas feministas é crucial quando você vai lidar com o Estado é: a gente se engaja ou a gente deixa o Estado para lá, né? Será que é possível mudar a instituição que nos estrutura assim, né? E eu acho que essa é uma pergunta que, em termos de política, sempre fica para nós, né? Uh, até que ponto o Estado é capaz de viabilizar alguma coisa para a gente, né? Até que ponto o Estado não é aquilo que tem que ser abolido ao invés de mantido, né? É claro que não vai ser abolido do dia para a noite, né? O Estado é algo com que a gente gostemos ou não, a gente vai ter que se engajar, né? Mas eu acho que a gente tem, e aí essa é sempre a minha perspectiva, né? Eu acho que é um engajamento que tem que ser feito, mas não é o engajamento central em qualquer tipo de luta, né? Em qualquer tipo de abordagem, né? Eu acho que as abordagens que valorizem os nossos potenciais efetivamente revolucionários são aquelas que devem ter a centralidade na nossa ação. Pelo menos é como eu penso. Muito interessante. Eu acho que vai muito ao encontro das discussões que, por exemplo, Angela Davis, né, e todas as outras Exatamente, abolicionistas prisionais articulam ali, né? Então, exatamente. muito bom te ouvir. Acho que quero levar isso para o resto do meu ano, da minha vida. E muito obrigada, viu? Foi uma alegria mesmo encontrar vocês hoje aqui. Obrigado. Muito bem. Então, mais uma vez, eu vou, para finalizar agora, nós vamos terminar 9h40 para eu fazer alguns informes para vocês, né? Então, eu queria mais uma vez, em nome do grupo aqui presente, de vários professores que estão aqui presentes, pesquisadores, bacharéis, diplomatas, cônsuls, vereadores, deputados, prefeitos e futuro presidente do Brasil. Temos todo o grupo que está presente aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Luciano, que nos honrou agora na parte da manhã com essa sua fala. Se porventura vocês puderem, fica o convite para vocês. Essa fala vai ter uma outra fala agora na parte da tarde, das 2 às 3. Eu vou transmitir ela online também, caso vocês desejem. Quem não puder assistir, não tem problema, porque aí à noite eu vou mandar para vocês. A professora Leide vai colocar no nosso canal no YouTube e vocês podem acessar, assistir essa fala do professor Luciano e a outra conferência dele via o YouTube. Vocês podem assistir quando vocês desejarem, então, tá bom? Então, sem mais, eu queria mais uma vez agradecer, parabenizar. Vou fazer uma, vou fazer uma rodadinha para falar um oi. Olá, pessoal. Estão aqui, estão aqui presentes.
E nós temos também online vários professores aqui, meus queridos amigos. Nós vamos bater uma foto de vocês também agora. Nós temos a professora Leide, que é professora do Instituto Federal de Tocantins, está em Palmas, agora está em Gurupi, mas ela mora em Palmas. Temos a professora Carla Conte, que é professora da Universidade Estadual de Goiás. Minha querida amiga vai fazer pós-doc comigo aqui na UNB também, no próximo semestre. Bruna Barbosa, já apresentei para vocês, que está na UEMP, lá em Norte do Paraná. Temos Ana Paula Dias Labre, que é aquela minha querida orientanda, que eu já até sugeri para vocês. Lembra a dissertação de mestrado sobre a legislação antirracista no Brasil? Lembra que eu passei para vocês? Então, Ana Paula Labre, que é advogada, vai fazer doutorado agora. E tem que fazer doutorado comigo, tá? Porque eu tô sabendo que candidatou aí, mas ela vai agora rever e vai apresentar a candidatura aqui nas relações internacionais. Nós temos Ademar Castelo Branco, que é meu querido orientante de doutorado também, que é professor do Paula Souza, em São Paulo. Eu acredito que eles devem estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque estava em férias. Eu acho que deve estar no Rio, porque a foto dele está no Rio, com a esposa dele deve estar no Rio. E nosso querido Ikiju, que é meu querido orientando aqui das Relações Internacionais, faz mestrado comigo via PEC-G, né? E vai ter agora, certamente, né, Carlinha, né, Bruninha? Vai ter centenas de colegas vão acompanhar a nossa live. Depois que a gente disponibiliza, muitos colegas assistem, replicam. Então, eu queria saudar todos os colegas que vão estar acompanhando o professor Luciano, essa fala dele. E aí, o professor Luciano vai fazer uma outra fala das 2 às 3. Se você, gente, puder nos acompanhar, vai ser um prazer recebê-los. Aí depois a gente vai ter das 3 às 4 uma outra reunião com o pessoal dos Estados Unidos, discutindo antirracismo. Depois tem o Grupo Cataleia e à noite o pessoal do MIT, a gente vai ter uma reunião para discutir antirracismo e inteligência artificial. Então eu vou terminar aqui. Então mais uma vez eu queria saudar. Aí eu vou pedir para fazer uma foto. Eu vou pedir para o Antônio, se pudesse bater uma foto, Antônio, pegando eles ali. Depois se quiser fazer da turma assim, a gente faz uma foto, né? Para guardar o momento. Vou pedir para vocês se quiserem sorrir aí. Então, porque me deram umas deles aqui, depois a gente vai dar a turma nossa. Depois... Você acha que cabe todos? Acho que não cabe, não. A gente faz 2. O Xodozinho vai fazer a foto aqui, vai fazer um olhando para cá. Então, vai contar até 3, tá? Isso. Aí você faz depois do ângulo diferente, pode ser? Isso. Sorriso. Sorriso, gente. Moça tá alegre. Isso, ó. A primeira foto já foi. O Xodó vai fazer de um outro ângulo agora. Ele tá com vergonha agora, ele está tímido. Então, um, dois, três e. Agora faz do telão aqui, eles aqui bem pertinho. E aí fica eles assim para colocar de fundo de tela. Isso, vamos lá. Eu. Muito obrigado. Então, perfeito, gente. Então, sem mais, a gente vai ter um outro evento agora das 10 a meio-dia, com a outra turma abordagem. Aí o pessoal vai dar só um anúncio rapidinho. Então, mais uma vez, queria agradecer ao professor Luciano pela sua belíssima fala. Muito obrigado, Lu. Até Eu mais que tarde, então. agradeço. Até. Obrigado. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado. Até mais tarde. Ou até daqui a Até. pouquinho, 10 horas, né? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.